do ano. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade lá do capítulo 4 do livro didático de vocês, tá bom? Então vamos lá. A questão número 1. Na questão número 1 do livro de vocês, tem um texto aí, né? E aí pedem para que vocês, após ler o texto, vocês identifiquem, de acordo com as características que esse texto está dando, qual o tipo de bioma que está sendo caracterizado nesse texto, né? O bioma que está sendo caracterizado nesse texto é o deserto, na letra D. Bom? Questão 2. Localizado entre a floresta amazônica e a caatinga, e estendendo-se principalmente pelos estados do Maranhão, o nome Maranhão a tia digitou errado, tá? Desculpa, e Piauí. Esse bioma ele vai apresentar muitos coqueiros, como o babaçu, a carnaúba e o buriti. Essas são características de qual bioma brasileiro? O bioma brasileiro que tem essas características é a mata de cocais. Tá? Questão 3. Com relação à caatinga, é correto afirmar, vocês vão escolher uma resposta aí, vou marcar uma resposta somente. A resposta correta é a letra C. De acordo, com relação à caatinga, ela apresenta plantas adaptadas que vai permitir a sua sobrevivência durante o longo período de seca. Elas apresentam certas plantas que têm folhas reduzidas e cascas grossas, que evitam ou diminuem a perda de água para o ambiente. Espécies como o mandacaru e o xique-xique, que armazena água em seu caule. Então, a resposta correta é a letra C. 4. Identifique os biomas terrestres a partir das suas características. Na questão 4 tem uma tabela. Cada uma dessas tabelas, ela dá características de um bioma, e aí vocês têm que preencher nesse lado esquerdo da tabela o nome do bioma. Aqui na resposta eu só coloquei o nome do bioma, porque não ia dar para fazer a tabela, tá? Mas olha só. Apresenta chuvas moderadas e bem distribuídas ao longo do ano. Esse primeiro é a floresta temperada decídua. Segundo, é um bioma caracterizado no hemisfério norte, que tem temperaturas muito baixas. O bioma que tem temperaturas muito baixas que se encontra lá no hemisfério norte é a tundra. Terceiro, segundo maior bioma brasileiro. Segundo maior bioma brasileiro, a gente já sabe que é o Cerrado, tá? E o quarto, é uma grande planície inundável e no Brasil ocupa os estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. É o Pantanal. Questão 5. Na questão 5 tem um texto sobre o manguezal. E depois desse texto tem a seguinte pergunta. Mesmo com uma vegetação rica, as raízes das árvores presentes no mangue apresentam uma característica bem peculiar. Ela sai do solo em busca de algo. O que essas raízes buscam? Justifica a sua resposta. Essas raízes, elas saem do solo em busca de oxigênio, tá? Já que o solo, ele apresenta pouca disponibilidade desse gás importante para a respiração dos seres vivos, inclusive dos vegetais. Por isso que o quê? Que essas raízes, elas acabam saindo do solo, porque elas vão em busca desse oxigênio. Vamos lá para a questão 6. Na questão 6, está pedindo para vocês pesquisar e citar pelo menos 4 exemplos da riqueza animal e vegetal do bioma brasileiro, que tem um texto também aí nessa questão 6, né? Que fala sobre o Pantanal. E aí, vocês precisam fazer essa pesquisa. Eu coloquei aqui uma sugestão de resposta, tá? É a capivara, a onça-pintada, colheiros, buriti, carandá e entre outros. Essa é apenas uma sugestão. Se vocês já fizeram a pesquisa de vocês, responderam tudo bonitinho aí de acordo com a pesquisa de vocês, e se tiverem dúvida, pode me mandar, que aí eu falo se está certo ou errada, mas não necessariamente precisa colocar a mesma resposta que eu coloquei aqui, tá? Isso é só uma sugestão. Questão 7. Qual característica dos pampas favoreceu o desenvolvimento da criação de animais nesse bioma brasileiro? A principal característica do bioma pampas que veio a favorecer a criação de animais é porque
O Pampas, ele apresenta uma vegetação rasteira, né? Quando a gente fala de uma vegetação rasteira, é uma vegetação mais baixa. E essa vegetação rasteira, formada principalmente por graminhas, ela possibilita a utilização dessa área como pastagem para diversos tipos de criação. Então, isso já foi um elemento que favoreceu o desenvolvimento desse bioma para a criação de animais. Questão 8. Na questão 8, tem um texto sobre a degradação da Mata Atlântica e no final desse texto está pedindo para explicar o que são espécies endêmicas e a importância de se conservarem os locais onde vivem essas espécies. Espécies endêmicas são aquelas espécies que elas só são encontradas em um determinado ambiente, em um determinado local, ou seja, elas não se encontram com muita facilidade em outros ambientes, tá? Portanto, quando esses ambientes onde elas se encontram, eles são destruídos, essas espécies elas acabam perdendo seu habitat, a sua casa. E essas espécies elas podem acabar entrando em extinção, tá? Por conta disso, elas são espécies que como só vivem em um determinado local, é muito difícil para elas conseguir se adaptar. Elas não conseguem se adaptar com tanta facilidade em outro local. Então, destruir o habitat, elas podem acabar entrando em extinção. Por isso que é importante conservar principalmente os locais onde vivem esses tipos de espécies endêmicas. Vamos lá para a questão, para ciências no vestibular agora. Ciências no vestibular, a questão 1, tem a imagem que tem no livro de vocês, é bem parecida a essa imagem que eu coloquei aí, foi a mais próxima que eu consegui encontrar, mas é a imagem bem parecida, e está perguntando o seguinte, levando em consideração essa imagem, assinale a única característica climática correta da região destacada. A região destacada é o deserto. E está pedindo para que vocês assinem a única característica que fale sobre o clima do deserto. O clima do deserto é uma alta amplitude térmica. É extremamente alto a amplitude térmica do deserto, tá bom? Então, a resposta correta é a letra A, porque é aquele clima extremamente quente. Questão 2. Um dos biomas terrestres caracteriza-se por clima muito frio, ambiente seco e precipitação baixa, geralmente em forma de neve. O solo permanece congelado durante a maior parte do tempo, degelando apenas superficialmente nos 3 meses de verão. É habitado por plantas herbáceas como capim-junco e por animais como as renas, raposas, lebres e lobos, que no inverno migram para regiões mais quentes ou se refugiam em túneis e tocas. Esse tipo de bioma, ele recebe o nome de, olha só, deu várias características aí para que vocês cheguem até o tipo de bioma. É um bioma que o clima é frio, que a maior parte do tempo o solo ele permanece congelado, que as plantas desse bioma é habitado por plantas herbáceas. Então, esse bioma é a tundra, tá? Questão 3. Na questão 3 tem um texto na questão 3 e tem essa figura também após o texto e está perguntando o seguinte, com base no texto e nessa imagem, é possível informar que esse bioma que está representado por essa imagem que fala o texto é a savana africana, tá bom? É um bioma que tem uma fauna de grande porte. Vamos lá para a questão 4. Na questão 4 tem uma tirinha que eu vou ler aqui pelo livro. A tirinha é uma conversa entre uma ave e um jacaré. E ele fala o seguinte, a ave fala o seguinte, Dilo, que é o nome do jacaré. Você não acha a vida aqui no Pantanal muito chata às vezes? Aí ele vai e responde, acho. Aí ela fala o seguinte, eu queria conhecer o mundo, andar por aí. Ele olha para ela e fala, Deus me livre. E explica para ela o seguinte, eu tinha um primo que queria andar por aí e conseguiu. Hoje ele é um par de sapato. E aí a ave fala o quê? Crê em Deus Pai.
essa tirinha é uma crítica, tá? Ou seja, o jacaré, ele fala o quê? Que ele tinha um primo. O primo dele era um jacaré também. E o primo dele decidiu andar por aí. Provavelmente saiu do lago, né, para dar uma volta, só que não voltou mais e acabou virando um par de sapato, né? As pessoas, elas pegam o couro e faz sapato, faz roupa, tá bom? Então, é uma crítica, tá? E aí tá, a pergunta é o seguinte: a tirinha, ela faz uma crítica à destruição ambiental do planeta, a caça aos animais do Pantanal, a extinção dos pássaros, a poluição das águas ou ao desmatamento? A crítica é direta à caça aos animais do Pantanal, principalmente no momento que o Jacaré Dilo fala sobre o primo dele. Questão 5. Na questão 5 tem um texto, né? Antes do texto está pedindo o seguinte: analise a seguinte descrição geral de um tipo de vegetação. Tem um pequeno texto aí que fala sobre um bioma. E depois do texto pede o seguinte: analise o nome do tipo de vegetação correspondente à descrição. A descrição do bioma, essa descrição aí se refere à floresta temperada. Tá? Questão 6. Os principais biomas brasileiros são Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga e Pantanal. Letra A é a alternativa correta. 7. Na flora, predomina as cactáceas, que são árvores baixas, e arbustos, que em geral perdem as folhas nas estações das secas. O clima é quente, com ventos fortes e secos. Na fauna, destacam-se os predadores como o gavião, pequenos herbívoros, roedores como preás e etc. O texto está se referindo a qual bioma? O texto está se referindo à caatinga, tá? Principalmente quando fala em relação à vegetação, árvores baixas e arbustos que, em geral, eles perdem as folhas nas estações secas. Na caatinga, o clima também é quente, com ventos fortes e seco. Questão 8. A vegetação típica de regiões costeiras, sendo uma área de encontro das águas do mar com as águas doces dos rios, a principal espécie encontrada nesse bioma é o caranguejo. Essa característica é de que bioma? Qual o bioma que tem esse tipo de vegetação? E qual bioma onde é encontrado essa espécie? Se é o caranguejo, tem que ser um bioma onde tenha bastante água, né? Para que ele possa sobreviver. Esse bioma é o mangué, tá? Na questão 9, vocês vão assinar a alternativa que relaciona corretamente o bioma brasileiro com a fauna e a vegetação correspondente. Pode ter mais de uma resposta correta? Pode. Se o nome do bioma estiver correto em relação à fauna e à vegetação, vocês vão marcar. Porém, o único que está correto aí é a Mata Atlântica, onde fala que a fauna da Mata Atlântica é composta pelo mico-leão-dourado e o suarana, né? É dois tipos de animais que compõem a fauna desse bioma, e a vegetação é composta principalmente pelo pau-brasil e pelo jequitibá. Então, a resposta correta é a letra D. Na 10. A Mata Atlântica é uma floresta tropical que se estende desde o Rio Grande do Norte até o sul, em montanhas e planícies litorâneas. São características dessas florestas. Tem aí quatro características e vocês vão marcar apenas a característica errada em relação à Mata Atlântica, tá? Exceto, está pedindo para marcar apenas a característica que não representa a Mata Atlântica. Vocês vão marcar somente a errada. A errada é a letra D. A Mata Atlântica apresenta baixa quantidade de espécies e de indivíduos, isso está errado, tá? A Mata Atlântica é totalmente ao contrário disso. Ela não apresenta uma baixa quantidade de espécies, sim, ela apresenta uma alta quantidade de espécies. Então, galerinha, por hoje é isso, tá? Realizem a correção. Se tiver ficado qualquer dúvida, eu estou sempre aqui à disposição de vocês. Podem me perguntar, tá bom? Então, até a próxima aula. Estudem bastante. Estou com saudade de vocês. Espero ver vocês logo. Não vejo a hora de estar em sala de aula com vocês, tá bom? E beijo e até mais.